E hoje nós chegamos à nossa última mensagem e o tema dessa mensagem é Like a Stone, como uma rocha. Nós vamos falar hoje sobre legado. Essa frase Like a Stone, ela é uma frase de uma música de uma banda que eu gosto muito. Ela não é uma banda cristã, porém essa letra ela foi baseada em um versículo da Bíblia. E é uma banda que eu gosto muito, e essa música, ela fala muito do que é esse legado em Deus. Então nós vamos ler João capítulo 6, abra aí a sua Bíblia, você que trouxe, ou a sua Bíblia digital. João capítulo 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63. Acharam? Não? Cadê a Bíblia de vocês, galera? Não, tira lá do telão, Duda. Eu tô brincando. Amém? Trazer Bíblia, viu, irmão? Pelo menos a digital. Baixa aí no seu celular aí, para essas emergências. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu tenho dito para vocês são Espírito e são vida. Mas há alguns de vocês que não creem. Entre parênteses, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que acreditavam e quem eram os que não acreditavam, aqueles que iriam trair ele. E continuou Jesus: por isso eu disse para vocês que ninguém pode vir até mim se não for através do Pai. Então, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12 discípulos, que eram os mais próximos: vocês querem ir embora também? Respondeu Pedro: mestre, para onde nós iríamos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, nós apresentamos a Tua palavra, te pedimos, Deus, que toda distração, Pai, toda confusão da mente, Pai, que todo cansaço, Deus, toda preguiça, todo sono, que o Senhor possa cessar agora, Pai. Que toda seta lançada, Deus, para trazer distração, roubo e roubar o coração da Tua galera, eu repreendo agora em Teu nome. Papai, eu anulo, meu Deus, a minha humanidade nesse momento, que somente o Teu Espírito Santo fale através da Tua palavra. Senhor, que as minhas opiniões, as minhas convicções, Pai, elas estejam abaixo da Tua eficaz palavra. Nós te pedimos, alcança o nosso coração nessa noite, e em tudo que nós fizermos, nós daremos toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nossa, gente, esse amém de vocês aí não. Em nome de Jesus. Amém. Achei que eu estava no culto dos idosos. Vamos fazer um barulho santo para Jesus. No 3 você vai gritar Jesus bem alto. 1, 2, 3. Jesus! Aí eu já me senti no culto do Shin já. Galera, nós estamos falando hoje sobre legado. O que é um legado? Né? O que é, Pedro, um legado? É algo que você deixa para a próxima geração. Algo que você deixa para a próxima geração. Alguém mais? O que é legado, galera? Hã? Uma coisa que ficou marcado, algo que as pessoas vão ler, vamos dizer assim. Legal. Mas existe uma coisa nesse texto que nós lemos sobre legado que nós precisamos entender. Existem dois tipos de legado. Existe um legado que é firme e eterno, e existe um legado que é passageiro. Vou dar um exemplo para vocês. Existiram antes, né, na época medieval, milhares de grandes reis, né? Milhares de grandes civilizações, né? Que os livros falam são enormes. O rei era muito rico, o povo era muito próspero e eles tinham grandes exércitos. É verdade ou não é? Você já leu histórias assim? Só que esses reis, essas histórias, muitos deles nem existem mais os países ou as nações. Então, eles tiveram um legado que em algum momento acabou. Mas
o legado em que nós estamos firmados é um legado que precisa ser eterno. E nós vemos aqui nessa passagem que Jesus ele estava conversando com uma multidão de discípulos. Jesus já tinha começado ali o ministério dele, Jesus já estava pregando o evangelho, e no versículo 60, Jesus ele está pregando algo de confronto, porque no versículo 61, essas pessoas que abandonam Jesus, elas falam: essa palavra que você está falando, ela é muito dura. É mais ou menos a pessoa falando: eu não concordo com isso que você está falando. Então, Jesus ele entra nesse texto que nós estamos lendo dizendo: o Espírito é o que vivifica. O que Jesus está dizendo aqui é: não importa a nossa opinião humana, porque na verdade, a respeito das coisas do reino, o que vivifica, o que testifica é o Espírito. Então, quem anda na dimensão do Espírito, compreende o Espírito. Quem anda na dimensão da carne, compreende as coisas da carne. Mas existe uma coisa, Jesus logo em seguida diz: a carne não serve para nada. Mas Jesus não está falando que o seu corpo não serve para nada, porque se você não tiver o corpo, você morre. O que Jesus está dizendo é que acerca das coisas do reino, a carne não serve para nada. Ou seja, a nossa opinião humana, as nossas convicções, por mais fortes que elas sejam, elas não constroem um legado eterno. Elas constroem um legado passageiro. Como esses reis que nós estávamos falando, eles construíram tudo na força do seu braço e da sua sabedoria. E eles tiveram êxito, mas o legado deles foi passageiro. E o legado de Cristo, ele precisa em nós ser eterno. E Jesus, ele começa ali a dizer algumas coisas para aqueles discípulos, começa a falar que, na verdade, eles têm que viver pelo Espírito, e eles, por algum motivo, exatamente por não compreenderem essa dimensão do Espírito, por não entenderem o Espírito, eles abandonam Jesus. A Bíblia era clara, ela fala: eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Simples assim. Ou seja, Jesus estava pregando algo que trazia confronto para eles. Na verdade, uma coisa que Deus colocou no meu coração sobre esse texto é que Jesus naquele momento estava pregando sobre um vale de decisão, um momento de decisão. Aquela pregação que as pessoas consideraram muito dura, muito severa, na verdade era uma ruptura que as pessoas precisavam fazer com a vida antiga para a vida em Cristo. Jesus estava convidando elas para viver uma vida nele, mas que eles precisavam romper com a vida antiga. Aliás, o ministério de Jesus ele é baseado nisso. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que nascer de novo será uma nova criatura. Jesus ele sempre trazia nas suas pregações um convite, um lugar desconfortável de confronto. E nós vemos aqui, nesse texto, a realidade do que acontece quando nós trazemos uma palavra e nós somos confrontados pela palavra. Eles foram claros naquilo que eles falaram: Jesus, essa palavra que você está falando não serve para nós, então nós vamos embora. Irmão, eu queria saber onde estão essas pessoas hoje, imaginando, nós tivemos a oportunidade de andar com Jesus, e nós demos as costas para Jesus. Nós fomos embora. Quando nós falamos de legado, nós precisamos ter o entendimento de que todos nós estamos escrevendo uma história. Todos nós, a partir do momento que você entrou aqui, a partir do momento que você teve o primeiro contato com o ambiente de Deus, um novo livro se abriu, uma página em branco se abriu, e você está escrevendo uma história. A minha pergunta é: qual é a história e qual é o legado que você e eu estamos deixando? O que nós de fato estamos escrevendo neste tempo como a geração dos teens da Igreja Maad deste tempo? O que nós estamos escrevendo? O que as pessoas vão ler a respeito de nós daqui a 5 anos?
Qual é a história que nós vamos contar? Quais são as experiências que nós vamos, numa mesa, num dia que a gente sentar para comer, quais são as histórias que nós vamos relembrar? O que nós escrevemos? Quantas pessoas alcançamos? Qual foi a primeira vez que nós oramos por alguém? Quando foi a vez que nós nos batizamos? Quando foi que nós fomos batizados no Espírito? Quando foi que eu tive a minha primeira experiência no louvor? Quando foi a primeira vez que eu abri um culto? Quando foi a primeira vez que eu preguei? Quando foi a primeira vez que eu chorei porque o líder disse algo que eu não concordava? Nós estamos escrevendo uma história. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender. Tudo que nós estamos fazendo vai ser passado para a próxima geração. E você, hoje, está sendo chamado por Jesus para tomar uma decisão. Romper com a sua vida antiga, que ainda te prende, para viver uma vida em Cristo. Começar a andar no caminho de Cristo, não só com uma máscara, mas com verdadeiras atitudes e com um coração verdadeiro. Porque a dimensão do Espírito, ela não vai se mover na sua carne. Não adianta que a gente seja algo aqui dentro da igreja e na nossa casa nós sejamos outra pessoa. Na nossa escola nós sejamos outra pessoa. Porque então nós não estamos nos movendo na dimensão do Espírito. Podemos até deixar algum legado, mas ele não será eterno. E o que me chamou muita atenção aqui nesse texto, galera, que Jesus, todo mundo sabe que ele é incrível, né? Mas olha o que ele fala para aqueles que eram os íntimos, aquele que ele chamou. Porque esses que foram embora, foram pessoas que foram se chegando a Jesus ao longo da caminhada. Agora, aqueles que Jesus chamou pessoalmente, ele vira para eles e fala: e vocês? Vocês vão embora também? Olha o que fala aqui. Perguntou então Jesus aos 12, vocês querem ir embora também? Vamos dar uma pausa aqui nesse momento. Sabe quando você dá uma pausa no vídeo? Vamos dar uma pausa aqui no The Chosen narrado por mim. Jesus faz a pergunta, eu imagino os discípulos virando. Um aqui, o outro já. O outro. Mas teve um cara que fez o seguinte: Mestre, para onde é que nós iríamos se tu tens as palavras da vida eterna? Incrível isso, porque quando Pedro se refere a Jesus, ele se refere então da forma como Jesus o enxergava, como discípulo. Porque ele olha para Jesus e diz mestre. Ele não olha para Jesus e responde apenas para onde nós iríamos, de uma forma informal. Ele diz mestre. Ele reconhece quem ele é para Jesus e ele reconhece quem Jesus é para ele. Então, nós estamos hoje nessa situação. Jesus trouxe essa palavra hoje para você, para que você seja um desses discípulos. Ou você vai ser o discípulo da multidão, que vai virar as costas para Jesus e viver a sua vida e ir embora, ou você vai ser o discípulo que reconhece quem Jesus é e vai entrar na dimensão do Espírito. Porque a resposta de Pedro, ela não é uma resposta pela sabedoria dele, pela carne dele. Ele responde: tu tens as palavras de vida eterna. Ele poderia falar: não, Jesus, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui com você. Eu não vou embora não. Não, ele fala de uma forma espiritual. Ele fala, ele responde reconhecendo quem Jesus é e dizendo: você é aquele que tem a eternidade para nós. E existem então, galera, 3 pontos que nós precisamos entender para que a gente deixe um legado eterno. Para que a gente deixe um legado que não vai passar com o tempo. Porque você vai entender hoje o que é de fato um legado. O primeiro ponto que nós precisamos aprender é ter um coração de discípulo. Vamos ler João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. Alguém aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Tem certeza? Tá bom. Então vamos ver. Abriram aí? Quem não abriu, acompanha lá no telão. Ninguém tem amor maior que este,
dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus então diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu digo, peço. Podemos entender como um ensino. Já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu mestre está fazendo, mas chamo vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu ensinei a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês, e os designei, ou seja, dei um propósito, para irem e dar frutos, e fruto o quê? Que o fruto permaneça, para que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, grava essa parte, Ele os faça. Fruto que permaneça, para que tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele os faça. Como que a gente termina as orações? Em nome de Jesus? Amém. Jesus, eu quero te dizer algo que talvez sua cabeça vai fazer um agora. Você não é discípulo de Jesus. Você é discípulo da mensagem de Jesus. Porque Jesus, infelizmente, para o nosso azar, Ele não está aqui fisicamente como homem para que a gente possa andar com Ele e ser discipulado por Ele. Nós somos discípulos da mensagem de Jesus. Porque, na verdade, Jesus, Ele deixou um modelo de discipulado. O sonho de Jesus, o maior projeto de Jesus era o discipulado. Discípulos. Jesus, antes de ser alguém que discipulava, Jesus foi discípulo de alguém. Vocês sabiam disso? Quem sabe de quem Jesus foi discípulo? Antes de João Batista ele foi, mas antes de João Batista ele foi discípulo de alguém. Vocês sabem de quem foi? Oi? De quem, gente? Com quem que ele aprendeu a ser carpinteiro? José. José não ensinou ele somente a ser carpinteiro. José ensinou a Torá para Jesus. O pai dele levava Jesus à sinagoga para que ele pudesse aprender sobre a lei. Jesus, ele foi discípulo do seu pai primeiramente. Depois, então, quando Jesus ele se torna adulto, quando ele chega aos seus 30 anos mais ou menos, ele vai até o Rio Jordão, depois de vir do deserto, e ele se encontra com João Batista, e João Batista fala: eis aqui o Cordeiro de Deus. João Batista reconhece quem Jesus é, e Jesus fala: João, é o seguinte, você vai me batizar, mano. E João fala o que para ele? Eu não sou digno nem de desamarrar os seus sapatos, as suas sandálias. E Jesus ele fala algo que é uma chave, galera. Assim é necessário ser feito. Você sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus ele queria deixar um exemplo para nós daquilo que ele tinha como maior sonho, que era um reino de discípulos. Jesus então, ele sai do Rio Jordão após descer sobre ele o Espírito, e ele então começa a caminhar e a chamar os seus discípulos. Mas antes de chamar discípulos, Jesus foi discípulo. Porque ele queria dar o exemplo para nós, que antes de nós sermos líderes, nós precisamos ser discípulos. E então Jesus chama 12. Começa ali, vem aqui Pedro, vem aqui João, aí vem Mateus, vem Judas, tal. E aí caminham ali uns 2 anos e meio mais ou menos. De repente um dia Jesus fala algo para eles. É o seguinte, galera. Agora vocês vão pelo mundo e façam discípulos em meu nome. Jesus não fala, façam discípulos para mim. Jesus não fala, fica aqui que eu vou continuar fazendo discípulos. Não, ele diz, vocês vão pelo mundo e façam discípulos em meu nome, discípulos da minha mensagem, discípulos daquilo que eu estou ensinando a vocês. Então, por conta disso, nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos da sua mensagem. Nós somos o legado do sonho de Jesus, que é um reino de discípulos.
Mas agora vamos voltar aqui para o coração de discípulo. Quem aqui acha que tem um coração de discípulo? Vocês sabem como é ter um coração de discípulo? É muito importante, galera, que a gente entenda o modelo de Jesus. Como que Jesus se comportava com os seus discípulos? Jesus, ele ensinava os seus discípulos, Jesus exortava os seus discípulos, Jesus amava os seus discípulos e Jesus enviava os seus discípulos. Esse era o modelo de Jesus. Mas os seus discípulos eram imperfeitos e totalmente diferentes um do outro. Os 12. Não tinha um que podia falar assim, eu sou igual. Eu e o Pedro somos mais ou menos. Eu e o Tomé somos mais... Não, cada um era de um jeito. Cada um tinha uma história. Cada um tinha uma dificuldade, assim como eu e você. Assim como todos vocês. Então, o que fazia eles terem um coração de discípulo? Nós lemos aqui. Quando Jesus fala, então vocês querem ir embora? Pedro, com seu coração de discípulo, reconhece e fala, mestre, eu não vou para lugar nenhum, porque o Senhor tem tudo que eu preciso. Pedro ali, ele se coloca como um discípulo. Mas Pedro não pensou naquilo, irmão. Pedro não ficou ali uns 2 minutos matutando, vou falar isso aqui para agradar Jesus. Não, foi natural. O coração dele era um coração de discípulo. Qual que é o grande problema, galera, da nossa geração? A nossa geração não quer ser discipulada. A maior dificuldade de quem é líder hoje é que a nossa geração não quer ser discipulada. Por quê? Porque dentro do coração da nossa galera, de muitos de nós, existe um orgulho, um pouco de arrogância, um pouco de autossuficiência, e nós não conseguimos nos colocar a nossa vida alinhada ao coração de um líder ou de alguém que está nos discipulando. Porque, o líder vai me controlar. Irmão, sério, quem pensa dessa forma está andando na dimensão da carne, não está andando na dimensão do Espírito. Não está andando na dimensão do Espírito. Deus, ele levantou pessoas que manifestam a mensagem dele. Só existe um parâmetro para que você saiba se você deve ser discipulado por alguém ou não. Se ele manifesta Jesus. É o único parâmetro. Se tudo que essa pessoa fala para você, ela fala, a Bíblia diz o seguinte, olha, a Bíblia fala isso. É muito engraçado que às vezes tinha pessoas que chegava para conversar, ou a pessoa vinha conversar comigo, aí eu falava assim, olha, a Bíblia diz, não quero falar da Bíblia. Eu falava, então, temos um problema aí. Na verdade, a grande dificuldade de pessoas que não querem ser discipuladas é porque elas querem viver o que elas querem. Porque elas sabem que a mensagem vai confrontá-la. Por isso que aquelas pessoas abandonaram Jesus. Porque elas não tinham um coração de discípulo. Elas olharam para aquilo que Jesus estava dizendo. Opa, vou ter que abrir mão de uma coisa que eu não quero. Opa, vou ter que mudar o que eu não quero. Opa, vou ter que andar com pessoas que eu não quero. Então, Jesus, essa palavra que você está dizendo, ela não serve para mim. E eu vou embora. E é o que a maioria das pessoas fazem. Mas quem tem um coração de discípulo é humilde para reconhecer que precisa ser discipulado. O pastor aqui dessa igreja, um dia ele foi discipulado por alguém. Eu fui discipulado, eu sou discipulado. Sou discipulado pelo pastor, sou discipulado pela minha esposa. Então, todos nós precisamos aprender que sem discipulado nós morremos na fé. E quando alguém me procura e fala, Ari, está acontecendo tal coisa, tal, o que você acha? Eu sempre deixo claro, a Bíblia diz isso, olhando de fora eu acho isso, mas quem toma a decisão é você. Mas só de nós nos colocarmos e não queremos ser autossuficientes, nós nos colocamos em um lugar seguro.
lugar seguro. Aí eu te pergunto, quem você vai revelar se você não é discipulado? Discípulo de si mesmo? Não, você é um nômade, você não é discípulo. Não adianta, irmão. Quanto mais nós escondemos as coisas, quanto mais nós fazemos as coisas escondidas, mais nós estamos nos distanciando de Deus, mais nós estamos nos movendo pela carne. Ai, Ari, mas eu não vejo Jesus em você. Amém, não tem problema. Procure alguém que expressa Jesus, mas seja discipulado. Tenha um coração de discípulo, sabe por quê? Porque senão você vai se tornar um arrogante. E tudo que você vai ver é nada. Você vai ficar num ciclo vicioso de quedas, de dores, de coisas que você não precisa viver. Corra para um lugar seguro. Os discípulos, quando eu assisti The Chosen, eu achava muito interessante que Jesus ele ia, pregava numa cidade e ele falava para os discípulos depois, ó galera, eu vou para uma outra cidade orar. Aí os discípulos, bora Jesus, vamos embora. Ele falava, não, vocês fiquem aqui, beleza? Eu vou sozinho orar. Jesus ia orar e os discípulos ficavam, meu Deus, mas o que Jesus faria? Nossa, a gente precisa falar com Jesus, meu Deus, e se pegaram Jesus? Quando Jesus chegava, eles iam correndo para poder se aconselhar com Jesus. Jesus, o que eu faço nessa situação? Qual é a melhor forma? O que o Senhor quis dizer com isso? Coração de discípulo desejoso por aprender. Eles não ficavam, peraí, Jesus não sabe do que ele está dizendo. Vou fazer o que eu acho. Não vou ficar escondendo, vou ficar aqui escondendo de Jesus as coisas. Irmão, um discípulo não precisa ter medo de revelar nada. Eu acho lindo quando as pessoas chegam para mim e falam, eu errei. Fiz besteira, nossa, pensei isso, falei aquilo, aconteceu isso. E eu falo, cara, vamos lá, vamos orar junto, vamos chorar junto aqui. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Isso é de ser discípulo. Isso é ser discípulo. Nós precisamos entender, galera, que Jesus ele não está mais aqui fisicamente como homem. Se Jesus não quisesse levantar pessoas para fazer discípulos, ele não teria morrido. Jesus não ressuscitava as pessoas, ele teria se ressuscitado e estava aí até hoje. Mas não, ele escolheu você, ele me escolheu para sermos discípulos e discipularmos. Um reino de discípulos, ele é um reino de amor. Nós choramos juntos, nós rimos juntos, nós aprendemos juntos. E somente o discípulo pode ser chamado de amigo. Olha o que Jesus fala. Eu não chamo mais vocês de servo. Eu chamo vocês de amigos. Porque tudo que eu recebi do Pai, eu ensinei a vocês. Jesus está chamando de amigos aqueles que têm um coração de discípulo. Que realmente se colocam e falam, cara, eu sei que eu preciso de alguém mais experiente na fé do que eu, para ouvir um conselho. Pode ser que eu não concorde, mas eu vou buscar o conselho daquele que está dando a vida por mim. E Jesus fala aqui, não há amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. E Jesus logo em seguida fala, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigos. E o que Jesus fez por nós, irmãos? Ele deu a vida. Deu a vida por seus amigos. Então, valorize aquelas pessoas que estão dando a vida por você. Não adianta, irmão. Não adianta. Você pode esconder o que você quiser. Você pode viver uma vida dupla o quanto você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar, você pode mentir, você pode xingar, você pode tocar o terror lá fora. Quem está perdendo é você. Você não é discípulo. Você não é discípulo. E quem entende a importância de ser discípulo vive as coisas espirituais. As pessoas às vezes falam, olha lá, tá ali só porque o Ari gosta mais dele. Irmão, que bobeira, né? Que bobeira, né? Todos aqui sabem o amor que eu tenho por todos. Mas só que uns são discípulos, outros são multidão.
Uns são os discípulos, outros são multidão. E Jesus, ele foi muito claro para aqueles que são discípulos. Eu não chamo mais vocês de servos, pessoas distantes. Eu chamo vocês de amigos. Ah, então Jesus separava as pessoas. Irmão, não. Quem se separavam eram as próprias pessoas. Jesus não mandou aquelas pessoas embora porque elas não concordavam. Você parou para pensar nisso nesse texto? Quando Jesus falou aquelas palavras, eles não concordaram. Jesus falou, então pode ir embora. Eles foram embora. Eles foram embora. Sabe o que Jesus ia fazer, irmão? Jesus ia com amor falar, você está aqui, você é discípulo? Então, cara, senta aqui, vamos conversar. Mas sabe o que eles fizeram? Isso não é para mim. Jesus, na mesa da Santa Ceia, sentado ali, ele sabia quem iria traí-lo. A primeira pessoa que Jesus distribui o pão é quem iria traí-lo. É porque Jesus estava dando um spoiler na história. Não. Jesus estava dando uma nova chance para o seu discípulo. Aquele que iria traí-lo, que por causa dele ele morreria, ele divide a primeira parte do seu corpo. Porque Jesus disse, esse pão simboliza o meu corpo e esse vinho simboliza o meu sangue. E a primeira pessoa que recebe do corpo e do sangue de Cristo é aquele que iria traí-lo. Forte? Porque Jesus, ele não abandona discípulos. Os discípulos abandonam Jesus. Nós lemos aqui, Jesus sabia quem iria abandoná-lo. Mas nunca ele mandou ninguém embora. Ele abriu as portas para todos eles. Então, valorize isso. Valorize isso. Se você até hoje não se vê como um discípulo, entenda, para que você possa crescer em Deus, você precisa ser discipulado. Você precisa ser discipulado. Enquanto você fizer as coisas da sua forma, as coisas vão acontecer da sua forma. Deus levantou pessoas, eu já disse aqui, não só eu, mas Deus levantou pessoas que estão amando a sua vida, orando pela sua vida de noite. Independente se você está dando as costas ou não. Amém? Alguém aqui vai ter coração de discípulo? Amém? Segundo lugar, nós precisamos viver pela eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, 18 diz, não focando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque aquelas que nós vemos são passageiras, enquanto as que nós não vemos são eternas. Mais uma vez nós estamos falando sobre isso. As coisas do Espírito e as coisas da nossa carne. As coisas da carne são temporais, são passageiras. As coisas do Espírito são eternas. Pelo que você está vivendo? Na sua história nova que você está escrevendo, em branco, o que você está escrevendo lá? São coisas eternas ou são coisas passageiras? Jesus, ele é muito claro quando ele fala, naquele primeiro texto que nós lemos, ele fala, aquilo que vivifica é o Espírito. Jesus, nesse momento, ele está rompendo na nossa mente com todo o pensamento de que nós podemos alcançar a salvação. Quero te dizer, nada do que você faça, nada, será capaz de você alcançar a salvação. Nenhum esforço. Você pode ir lá para o Tibete, ficar numa cabaninha lá no fim do mundo, nunca mais pecar. Isso não significa que você será salvo. Porque não é pelo nosso esforço que nós somos salvos. É por causa da graça. Você já é salvo. Porque o preço já foi pago. Entenda, nós, quando nos posicionamos, buscando salvação, nós estamos tentando nos livrar dessa vida. Estamos tentando ser salvos dessa vida. Mas quando nós entendemos que já somos salvos, e aí? O que nos sobra? Se já somos salvos, então, por que eu estou aqui? Qual o motivo então que eu tenho que buscar a Jesus e ter uma caminhada cristã? Se eu já sou salvo. Você está feliz que você já é salvo? Irmão, estou te dizendo, você já é salvo.
Se você encontrou Jesus um dia e falou, eu aceito Jesus, eu aceito o que Jesus fez por mim, eu entendo o que Jesus fez por mim, você é salvo. Mas por que a gente está correndo, fazendo esforço para ser salvo ainda? Você está fazendo esforço por algo que você já tem. É a mesma coisa você já ter lá um brigadeiro na sua geladeira, e você falar, vou fazer um brigadeiro. Já está lá o brigadeiro prontinho, gostoso, com granuladinho, aquela cerejinha por cima. Não, é gourmet, é gourmet. Entendeu? Tá lá, é só você pegar e comer. Aí você fala, vou fazer um brigadeiro. Aí você faz, aí tem que pôr na geladeira para poder, né? É a mesma coisa, irmão. O que vem então, se nós já somos salvos? Pelo que nós estamos aqui? Pelo que estamos vivendo, galera? Nós estamos vivendo e devemos viver com os olhos na eternidade. Esse é o prêmio da caminhada cristã. Esse é o prêmio da caminhada cristã. Não é ser salvo, porque isso nós já fomos. É viver o propósito. Esse é o prêmio. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós somos discipulados, é por isso que nós sofremos, é por isso que nós vivemos experiências com Deus, por causa da eternidade. E eu quero te dizer uma coisa, a eternidade, ela não virá ainda, ela já começou. No momento que Jesus disse, está consumado, e se rasgou o véu no templo, a eternidade começou para os filhos. Você já nasceu para a eternidade. Jesus, ele projetou uma vida para você, de acordo com a eternidade. Por que nós não a vivemos? Porque estamos lutando para ser salvos. Quero ser salvo. Irmão, você já é salvo. Jesus já pagou o preço. Jesus não vai vir pagar o preço de novo. O que você precisa viver agora é a vida para a eternidade. Por isso que ele fala, por isso que Pedro responde, só você tem as palavras de vida eterna. Jesus, ele fala, as palavras que eu trago e tenho dito para você são para o Espírito e para a vida eterna. Tudo que Jesus ele fala, ele aponta para a vida eterna. Precisamos viver pela vida eterna. Porque como nós lemos aqui em Coríntios, galera, não devemos olhar, focar nas coisas que nós estamos vendo. O que nós vemos? Sofrimento, dor, dúvida, guerras, pai matando filho, filho matando pai. Nós vemos coisas terríveis, e se nós focarmos nessas coisas, nós vamos pedir, Deus me salva. Nós precisamos estar com os nossos olhos na eternidade, como uma noiva que aguarda ansiosamente pelo noivo, apaixonada, uma noiva que se move no eterno, uma noiva que acorda de manhã pensando, dizendo, aonde está o meu amado? Precisamos olhar para as coisas eternas, galera. Estamos só com os olhos nas coisas terrenas, por isso não fazemos devocionais, por isso nós não oramos, por isso que a nossa vida espiritual é fria, vazia, por isso que nós nos preenchemos com outros ídolos, cantores, atores, youtubers, nos preenchemos com namorados, namoradas, nos preenchemos com diversas coisas, porque os nossos olhos não estão na eternidade. Mateus 6,33 fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, se Deus quiser, vão ser acrescentadas. Lutamos, eu quero um melhor trabalho, eu quero a melhor faculdade, eu quero o melhor carro, a melhor casa. Isso tudo é muito bom, mas isso não é eterno. Se vivemos por isso, conquistaremos. Com muito trabalho a gente conquista. Mas pode ser que no dia do juízo final, você não entre no céu. Nossos olhos precisam estar nas coisas eternas. O meu corpo precisa ser santo.
Eu preciso lutar contra o pecado, não porque, eu preciso ser o bonitinho, eu preciso ser o certinho, por uma questão ética, uma questão moral. Não, eu tenho que lutar contra o pecado porque eu estou de olho na eternidade. Porque esse projeto que Cristo fez para mim, foi isso que Ele designou para mim. Ele me fez para viver uma vida eterna. Nós não somos um protótipo que está quebrado, não somos, irmãos, nós somos um protótipo que está desativado. A partir do momento que nós falamos, Senhor, os meus olhos estão na eternidade, então aquilo que está programado em nós, que é a eternidade, é ativado. E aí começamos a pregar o Evangelho, começamos a viver experiências, começamos a ter visões, começamos a ter sonhos, começamos a falar em línguas, começamos a orar e as pessoas serem curadas, começamos a andar na rua e Deus fala pra gente, ora por aquela pessoa porque ela está com uma perna maior que a outra, ora por aquela pessoa porque ela tem um câncer, ora por aquela pessoa, ora porque ela está com depressão, porque estamos vivendo com os nossos olhos na eternidade. Precisamos nos mover com os olhos na eternidade, galera, porque esse legado, para que ele seja como uma rocha, precisa ser eterno. Em qual dimensão nós vamos nos mover hoje como adolescentes? Qual é a dimensão que você vai se mover? Você está pronto para orar por uma pessoa que está lá no leito da UTI, com a palavra já desenganada dizendo que ela vai morrer? Você está pronto para orar para que ela ressuscite? Você está pronto para orar para que ela seja curada? Você crê que ela pode ser curada? Essa é a dimensão que Deus está chamando você para viver. Por isso que agora, nesse instante, enquanto eu estou falando isso, muitos corações estão dizendo, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas existe um prêmio para quem olha para a eternidade, que é viver as coisas eternas. Tudo passa, a dor passa, a tristeza passará e nós viveremos a eternidade. Olhe para as coisas eternas, galera. Viva pela eternidade. Busque a eternidade como um prêmio supremo, acima de tudo que você pode conquistar na vida. Não há nada maior que isso. Amém? Em último lugar, para a gente encerrar, o terceiro ponto que nós precisamos construir como um legado é exatamente aquilo que a gente estava falando, construir um legado eterno. Olha o que fala Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as ondas, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. Veja, no versículo 23 ou 25 fala o contrário. Do homem tolo que edificou a casa sobre a areia. E veio a chuva e aconteceu tudo isso e a casa desmoronou. Então existem dois tipos de legado. Um legado que é construído sobre a rocha, que é como uma rocha. E existe um legado que é construído sobre a areia. E existe um texto que ratifica isso. Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Mais uma vez Jesus estava se direcionando aos discípulos. Quem vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro então se levanta e fala, você é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, é isso mesmo, Pedro. Não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram. Veja, mais uma vez Jesus está dizendo que a carne não revela, mas foi o Espírito que te revelou isso. E sabe o que Jesus diz logo em seguida, galera? E por causa disso, Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Deu para entender? Eu vou repetir para você. Jesus está ali batendo um papo com os discípulos. Estava ali comendo um pão com manteiga gostoso, colocado na chapa pela manhã, né? Aquele suquinho de uva geladinho. Quem gosta de um suquinho de uva aí? Gosta? Também. Mas a de uva é que na época provavelmente era uva. Aí, ali, todo mundo, Jesus chega e fala,
quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro é o primeiro a vir e fala, você é o Filho de Deus. Beleza, pô Pedro, legal. Só que Jesus ele fala claramente, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Ou seja, você não está andando na dimensão da carne. Você não está se movendo na sua carne, na sua humanidade. O que te revelou isso foi porque você está andando no Espírito. Aí Jesus logo em seguida fala, e Pedro, você é pedra, rocha. E sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, só isso. Novamente Jesus então está dizendo, a partir de agora, você vai edificar a minha igreja. Porque você está se movendo no espiritual. Você está vivendo pela eternidade. O que nos leva, galera, a construir um legado de verdade, não é a quantidade de coisas que nós fazemos, mas sim o quanto nós estamos fundamentados, firmes. Se chover hoje, irmão, você é a rocha. Se chover hoje, você tomba ou você não tomba? Se a sua casa em Deus está construída hoje aonde? Na rocha? Se acontecer qualquer coisa, você vai abandonar a Deus, você tomba ou você fica firme? Responde para você mesmo aí. É isso que nós precisamos entender. Jesus ele está nos chamando, primeiro, para ser discípulos. Ter um coração de discípulo, um coração ensinável, um coração ajustável, um coração alinhado. Segundo, Jesus está nos chamando para olhar para a eternidade, parar de olhar para essas besteiras que a gente olha da vida, um bando de bobeira que a gente perde tempo, sendo que Deus está nos chamando para viver as coisas eternas. Irmão, a gente perde tempo com tanta coisa boba, brigando por cada coisa idiota, cada coisa inútil, sendo que tudo pode ser resolvido da melhor forma possível, buscando a palavra. E terceiro lugar, Jesus está nos chamando para construir um legado sobre a rocha, um legado firme, que mesmo que venham as dificuldades da vida, mesmo que as coisas sejam difíceis, ainda permaneceremos firmes. Permaneceremos firmes, independente da força da água, independente da dificuldade. Porque aquilo que Cristo está fazendo em nós vai ser revelado através de você. Através de você. Através de você. Quem nós estamos revelando? O que nós estamos escrevendo, galera? Qual é a história que nós estamos contando? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.